Oi, gente. Então vamos lá fazer alguns exercícios de movimento uniforme, movimento uniformemente variado, bem simples, para que vocês só apliquem a fórmula, tá? E consigam fazer a lista que eu mandei para vocês, que também são de exercícios bem simples, bem parecidos com esses. Então, ó, exercício 1. Qual a velocidade de um carro que percorre 400 km em 6 horas? Bom, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Nessa fórmula aqui, o V é a velocidade média, o ΔS é a distância percorrida e o ΔT é o tempo gasto no processo. Então, eu só vou colocar essa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O que eu quero saber é a velocidade. Então, velocidade é igual. Olha aqui o ΔS, ó. O 450 é a distância percorrida, né? Sobre o ΔT, que são as 6 horas, tá? 450 dividido por 6. Se você dividir, vai dar 75. Como o ΔS está em quilômetros e o tempo está em hora, 75 quilômetros por hora. Aplicação da fórmula pura e simples, tá? O exercício 2 é a mesma fórmula, só que agora o que eu quero saber não é a velocidade. Eu sei a velocidade, ó, eu só vou escrever a fórmula novamente. É igual a ΔS sobre ΔT. Só que agora eu sei a velocidade é 80. Portanto, no lugar da velocidade eu coloco 80. É igual a, no mesmo percurso do exercício anterior, 450, tá? Então, ΔS é 450. Ele quer saber justamente o tempo que ele gastaria, o ΔT, tá? Eu troco esses dois de lugar, então o ΔT vai ser igual a 450 sobre 80. Se você quiser, pode usar a calculadora, tá? Eu já vou pôr os resultados aqui. 450 sobre 80 deu 5,6 horas. Você podia transformar esses 6 em minutos, mas eu vou deixar assim mesmo, porque não é esse o objetivo aqui, tá bom? Então, aqui nesse caso, usei a mesma fórmula, só que o que eu queria saber era o ΔT, tá bom? Mas é a mesma fórmula, aplicação de fórmula. Vou deixar essa fórmula aparecendo aqui do lado, ó, porque eu vou usar a mesma fórmula, tá? Ó, qual a distância percorrida, ou seja, o que ele quer saber agora é o ΔS. Deixa eu puxar um pouco para cá. Ele quer saber o ΔS da minha fórmula, tá? Por um carro que está a uma velocidade média de 90 km por hora, então ele tem a velocidade e ele tem também o tempo. Então, isso aqui é a velocidade, isso aqui é o tempo. A aplicação de fórmula, tá? Falou em velocidade média, é a fórmula da velocidade média, que é do movimento retilíneo. Então, coloca a fórmula. Eu sei a velocidade, que é 90, tá? É igual ΔS, que é o que eu quero saber, eu não sei a distância percorrida, e ele gastou 6 horas e meia para esse percurso. Então, eu vou passar os 6,5 que está dividindo, ele passa para lá, multiplicando, vai ficar 90 vezes 6,5, vai ser o ΔS, que é 6 horas e meia. Vou continuar aqui, ó. Vou trocar de lugar, tá? O ΔS vou pôr primeiro. O ΔS, então, se eu fizer 90 vezes 6,5, dá 585 quilômetros, ok? Quilômetros, porque a velocidade está em quilômetros por hora, o tempo está em hora. Eu não coloquei nenhum para transformar a medida aqui, tá bom? E, de novo, em uma corrida. Agora eu quero que você se detenha a essa fórmula aqui, ó. O ΔS é o tempo, é a distância final menos a inicial. E o ΔT é tempo final menos o inicial, tá? Eu vou escrever essa fórmula aqui novamente, ó. A velocidade é igual o ΔS sobre ΔT, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Não pode trocar de lugar, tá? Tempo final menos tempo inicial. Só que a posição final, ó, uma corrida de kart, o kart passa pelo quilômetro 10
Isso aqui seria a posição inicial e depois ele vai chegar no quilômetro 11, seria a posição final, tá? Eu começo a contar no tempo zero, esse aqui seria o tempo inicial, e ele para de contar com 10 segundos tempo final. Só um detalhe, tá? Aqui o tempo tá em segundos, ó. A velocidade ou tá em quilômetros por hora, ou tá em metros por segundo. Como o tempo tá em segundos, e aqui o meu ΔS tá em quilômetro, porque é do quilômetro 10, ó. Do quilômetro 10 até o quilômetro 11, eu tenho o quê? Eu tenho 1 quilômetro, né? Só que quilômetro para segundo não dá certo. Então, 1 quilômetro eu vou transformar em metro, mas eu sei que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, eu vou usar o meu ΔS como sendo 1.000 metros. Esse é o meu ΔS final, tá? Eu posso colocar aqui o meu ΔS direto, tá? 1.000 metros. Sobre meu ΔT, que foi 10 segundos, tá? Minha velocidade vai ser qual, então? Bom, minha velocidade, então, se eu dividir aqui, ó, 1.000 dividido por 10 daria 100 metros por segundo. É a velocidade do kart, que é muito alta, tá? Muito alta mesmo. 100 metros por segundo, ok? Se eu quisesse transformar em quilômetros por hora, bastava fazer vezes 3,6, tá bom? Que daria 360 quilômetros por hora. Eu acho que é até mais do que um kart andaria, tá? Mas só para nosso exemplo aqui. No exercício 5, já é um exercício de movimento uniformemente variado. Então, eu uso fórmulas diferentes, aquelas que estão na página 137. Nesse, eu vou usar essa fórmula. Na lista, eu fiz isso também. Disse a fórmula que você usaria, tá bom? Ó, uma pedra é solta do telhado de um sobrado e demora 2 segundos para atingir o chão. 2 segundos é o tempo. Se ela é solta do telhado, significa que a velocidade inicial é 0, tá? Ela é solta, velocidade inicial 0. Com que velocidade ela atinge o chão? Eu quero saber a velocidade final. Então, sempre que eu quero saber a velocidade final, eu tenho a inicial, eu vou usar essa fórmula. E o A, como é um movimento de queda livre, esse A é justamente a aceleração da gravidade, que nós vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Pode chamar de A ou de G em queda livre, tá? Então, usando a fórmula, a velocidade final seria a velocidade inicial mais a aceleração, que eu tenho que saber porque é queda livre, tá? Vezes o tempo, que são 2 segundos. Então, a velocidade final que ele vai atingir o chão, esse zero some, né? 10 vezes 2, 20. Como a aceleração está em metros por segundo, a velocidade, metros por segundo ao quadrado, a velocidade fica em metros por segundo, ok? No exercício 6, eu vou usar essa fórmula aqui. A pedra foi solta de uma altura maior, mas eu não sei essa altura. Só que agora o tempo é 5 segundos para chegar ao chão. Qual é essa altura? Eu não estou falando da velocidade, então por isso que eu não vou usar essa fórmula, tá? Eu quero agora saber a distância, a altura, a distância que a pedra percorreu até chegar ao chão. A gravidade é a mesma coisa que a aceleração aqui. A aceleração da gravidade sempre vale 10. Então, neste caso, ó, o ΔS, ele seria a aceleração da gravidade, que vale 10, às vezes vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, esse é o valor, mas a gente, em alguns exercícios, arredonda para 10. Vê o que o exercício pede, tá? 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2 vai dar a distância. Então, meu ΔS vai ser 10 vezes 25, porque 5 ao quadrado é 25, sobre 2. 10 vezes 25 é 250 sobre 2, vai dar 125. 125 o quê? Metros, porque a gravidade está em metros por segundo ao quadrado e o tempo está em segundos, ok? E o último exercício aqui, eu vou usar a fórmula da aceleração, que é parecida com aquela da velocidade, tá? A aceleração é a velocidade sobre o tempo, tá? Então, aqui eu sei a minha aceleração nesse caso, ó.
Um carro acelera com aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso é minha aceleração. Depois de 5 segundos, opa, isso é o tempo. Qual será a velocidade? Bom, então se eu sei a minha aceleração, ó, aceleração é igual ao ΔV, que é justamente o que eu não sei, aceleração da velocidade, sobre o ΔT, que nesse caso é 5 segundos. Passa para lá multiplicando, 3 vezes 5 vai ser a minha velocidade, ou seja, 15 é a minha velocidade. Minha velocidade é o quê? Se a aceleração está em metros por segundo, a minha velocidade, só vou trocar de lugar, é igual a 15 metros por segundo. Aceleração metros por segundo ao quadrado, então velocidade 15 metros por segundo ao quadrado. Lá na lista vou colocar os exercícios para vocês e a fórmula a ser usada. Quero que você tente usar, são exercícios bem fáceis, acredito que vai dar para fazer, tá bom? Boa sorte para vocês, um abração.